Bom, gente, já são 20 horas e, graças a Deus, nós estamos tendo essa oportunidade bendita de nos reunirmos em pensamento, de nos reunirmos em sintonia para orarmos juntos, para estudarmos juntos. É bom a gente lembrar que lá o próprio Consolador, que é o Espírito da Verdade, ele nos convidou, né, falar o que tem os dois mandamentos. Espíritas, amai-vos, sempre amar é o primeiro mandamento. E o segundo, instruir, é o que a gente está procurando fazer, para que a gente tenha uma fé raciocinada. Se eu não tenho material, eu não consigo raciocinar, né? Então, muito obrigado, Rogério, por ter aceitado falar para a gente. E sobre o assunto, a cura integral, que é um assunto muito importante para a gente nesse novo mundo, que agora nada vai ser diferente. Então, eu vou pedir a Eliane para fazer a prece para a gente. Você faz, Eliane? Faço sim. Então tá, pode fazer aí, por favor. Mestre amado Jesus, divino amigo, nós rogamos a toda a espiritualidade amiga que possa, nesse momento, derramar o bálsamo consolador a todos que estão aqui reunidos e os que não puderam estar. Rogamos que a espiritualidade continue nos abençoando, para que os nossos passos, mesmo que claudicantes, mesmo que pequeninos, continuem sempre sendo em direção ao Cristo. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje com o Rogério. Aquelas orientações que eu falei para vocês sobre o cuidado de deixar ligada a câmera e o interfone, o microfone, né? Se não tiver no lugar adequado. E dar as boas-vindas às pessoas que são novas aqui. Eu estou vendo aqui a Sueli, parece que a Mércia, e todo mundo que está vindo aqui a primeira vez na nossa palestra virtual, sejam muito bem-vindos. É com muito carinho que a gente faz, e quanto mais pessoas ouvirem o Evangelho para poder propagar, melhor ainda. Tá? Rogério. Oi. Rogério? Oi. Fugiu não, né? Não, estou aqui. Então tá. Então, você pode iniciar e você tem até às 10 horas, tá? Tá certo. Vai ser, vou rapidinho, então. Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui agora. Tá? Tá. Vamos ver se eu vou conseguir. Deixa eu ver se vocês vão ver. Tá aparecendo aí? Apareceu. Você está conseguindo? Ainda não. Não apareceu. Para mim está aparecendo.
Tá? Tem que aparecer para todo mundo, gente. É porque às vezes tem um delay, viu, Rogério? Agora sim. É um delay? Tem um delay. Tá certo. Eu vou participar também pelo celular, que aí eu vejo o que vocês estão vendo, entendeu? Vai ficar mais fácil. Pois bem, primeiro, boa noite a todos, paz e alegria, que Jesus continue nos abençoando. O tema cura integral é sempre muito falado. Gevan é uma casa que trabalha com cura, né? E a cura tem a ver com a caminhada da gente na vida, né? A gente caminha, o que a gente aprende é para a gente se curar. Se curar tem a ver com viver bem, com saber viver, com um monte de coisa. E nós começamos com essa frase: sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa é uma frase que é um grande desafio para a gente, porque como a gente vai conseguir ser perfeito como o Pai que está nos céus? Na realidade não vai, né? Essa perfeição é essa perfeição relativa que todo mundo sabe que nós somos capazes de alcançar. Uma perfeição relativa e relativo ao nosso entendimento também. Deus não cobra que nós sejamos perfeitos de uma forma que a gente não dá conta de enxergar essa perfeição. Como é que é como é que é Deus para mim? Como é que é a perfeição de Deus para mim? Como é que eu enxergo Deus? Como é que eu enxergo o Jesus que está mais próximo da gente, vamos dizer assim? Essa forma de eu ver essa perfeição é minha forma de ser perfeito como é Jesus perfeito. Todo mundo entende? Vocês conhecem essa passagem, que está em Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que vem um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Nós vamos usar essa passagem como uma passagem mais vinculada à cura do corpo físico. Só para efeito didático, tá? Não tem jeito de curar uma coisa sem curar o todo, não. E aí vocês vão observar que eu grifei algumas palavras. O leproso diz para Jesus assim: se quiseres, podes tornar-me limpo. Por que ele disse se quiseres? Por que ele não falou assim? Por que ele não pediu, Senhor, torna-me limpo? O que significa isso? Se quiseres, é de uma fé, ele sabia para quem que ele estava falando isso. Se quiseres, eu sei que o Senhor vai fazer o que é melhor para mim. Eu estou colocando isso aqui, que é o meu problema, na sua mão. Se o Senhor não quiser, é porque eu ainda preciso disso para eu continuar caminhando. Porque isso ainda vai significar que eu tenho um aprendizado para fazer nesse momento da minha vida. Então, tem que ter muita fé para se colocar dessa forma diante de um ser que é considerado Deus na Terra. Porque se ele não quiser, ele não vai fazer. E por que limpo? Por que não, Senhor, se quiser, cura o meu corpo,
cura essa mão, né? Acaba com essa doença. Esse limpo significa o seguinte: acreditava-se naquela época que a lepra era uma impureza da alma, do corpo, não do corpo, porque contaminava o corpo. Então, olha, me limpa, Senhor. Me limpa, tira essa impureza interna minha para me curar. Isso é muito interessante, porque se a gente pensar hoje com o conhecimento espiritual que a gente tem, o que adoece mesmo não é o corpo físico, é o corpo perispiritual, a partir da nossa forma de pensar, sentir e agir. E isso vai impregnar o nosso corpo perispiritual com impurezas, a gente pode dizer assim, que vão ser drenadas para o corpo físico. Jesus podia só curar o corpo físico do leproso, mas se não limpar a alma, não adianta, o seu corpo vai adoecer de novo. Você vai voltar a precisar de expurgar pelo corpo físico aquilo que está no perispírito. E o perispírito se alimenta do quê? Do pensamento, do sentimento, da emoção. Então, que tipo de alimento eu estou colocando para dentro da minha alma, para dentro do meu ser? Se a gente imaginar um copo cheio de Coca-Cola e ficar gotejando, né, abrir um soro fisiológico, deixa ele ficar gotejando em cima, devagarzinho, aquele copo vai começar a transbordar e aquela água vai clareando, aquela Coca-Cola vai clareando, a ficar só soro fisiológico. E isso é uma comparação, né? O corpo é o corpo físico, o transbordar é a doença ou a saúde, o que está saindo é o que está sendo deixado para trás. Como é que eu vou substituindo aquilo que não me serve mais? O que eu vou colocando no lugar? Com que tipo de pensamento eu tenho nutrido a minha alma? Porque nós estamos num momento muito delicado. Todo mundo tem acesso ao WhatsApp, todo mundo tem informação de todo lado. Como que eu lido com isso? Será que eu tenho uma fonte boa de informação? Eu confio nisso? A experiência tem me mostrado que eu posso confiar? Ao mesmo tempo, eu tenho nutrido a minha mente com o quê? Que tipo de literatura que eu estou consumindo? Que tipo de conversa que eu tenho tido? Que tipo de sentimento que eu estou cultivando? Porque isso tudo vai alimentando a gente internamente e facilita essa limpeza do corpo físico. Continuando, então, Jesus cura, limpa o leproso, e ele olha e fala assim, vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ele não precisava ter falado isso não, será que precisava? Ele podia ter falado assim, vai, seus pecados estão perdoados e está resolvido a nossa questão. Que ele falou isso, algumas vezes ele disse só isso, vai, não peques mais. Ele falou diferente para o ex-leproso, mostra-te ao sacerdote. A gente tem que entender que cada um de nós está num nível diferente de entendimento da vida e cada um de nós precisa cultivar essa saúde de uma forma diferente. Então, tem gente que ainda precisa ir na igreja, ajoelhar na frente do santo lá, acender a vela, fazer sua oração. Tem gente que não precisa disso. Tem gente que se recolhe no seu cantinho em casa, leva o pensamento a Deus e recebe uma cura. Mas cada um tem um nível espiritual diferente. E Jesus respeita o nível em que cada um está. É como se ele dissesse assim, vai, mostra ao sacerdote, cumpre as regras que você precisa cumprir para que você consiga seguir
o seu caminho com saúde, em paz. Vamos avante. Ainda falando um pouco de evangelho, essa passagem é mais conhecida. Em Lucas 19:10. Essa é a história do Zaqueu, tá? Ele é um tiquinho grande, mas vale a pena a gente rever. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Essa passagem também é muito rica, cheia de simbolismo. Para começar, Zaqueu em hebraico significa justo. Então, isso já faz a gente pensar alguma coisa. Zaqueu não está mais no nível de consciência que o leproso. Zaqueu já está em outro nível de evolução. E ele procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. A pequena estatura de Zaqueu tem muito a ver com ele reconhecer a sua própria realidade. Quem sou eu? Eu tenho uma pequena estatura espiritual também? Diante de Jesus? Então, ele se colocava como uma pessoa humilde diante daquela situação. Por isso ele teve que subir num sicômoro. Sicômoro é uma árvore que elevou a estatura de Zaqueu. Isso significa, metaforicamente falando, que ele estava elevando a própria vibração espiritual, a fim de vê-lo, de encontrar com o Cristo. Ele fez um movimento no sentido de ir atrás do Cristo. Tá? Então, Jesus olha para Zaqueu e fala assim, vai que eu vou, importa que eu fique em tua casa hoje. Isso é de extremo consolo. Quem é que imagina receber Jesus na própria casa? A gente imagina Jesus vindo jantar com a gente? Vocês já pensaram nessa possibilidade? É o encontro do Zaqueu, justo, que se sabe pequeno, humilde, com o seu Cristo interno. Ele criou as possibilidades para esse encontro sublime, internamente. E então, todo mundo via isso e ninguém entendia nada. Por que aquele homem ia se hospedar na casa de um pecador? Para a multidão, deve ser muito estranho quando as pessoas despertam interiormente para as realidades espirituais e passam a mudar de comportamento e passam a fazer coisas que as pessoas comuns, né, entre aspas, não fariam. Ele se destaca. Ele sai daquele, ele deixa de ser multidão e passa a ser um indivíduo com uma personalidade diferente. A gente pode dizer que dali ele está mais iluminado. E Zaqueu fala, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo o quadruplicado. Quer dizer, eu sou uma pessoa desapegada dos bens da terra. A gente
vendo as duas passagens, nós vamos ver que o leproso procurava a cura do corpo dentro do nível que ele entendia ser importante curar. Zaqueu curava dentro do nível um pouco mais acima do que a do leproso. Zaqueu já é uma consciência mais ampla, uma consciência maior da vida, é uma consciência que já estava buscando o Cristo. Diferente do leproso. Eles não são histórias opostas, eles são histórias que mostram momentos diferentes da evolução do espírito. A gente, às vezes, está sentindo dor, a gente quer resolver a dor. A gente quer sarar o corpo mesmo quando a gente está incomodado com o corpo. Isso é natural. Mais para frente, a gente vai entender que o que importa não é só sarar o corpo. Porque se eu curar só o corpo, eu estou curando o que é perecível. Eu preciso curar o que é imperecível. E que completa Jesus. Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, quando a gente tem esse despertar espiritual, é uma salvação. Bom, no Evangelho, traz um pouquinho esse pensamento dialético. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Se a gente ler o capítulo 17, o item 11, ele vai discutir justamente isso. Eu tenho que cuidar do espírito e deixar do corpo porque ele é perecível? Como é que eu devo considerar isso? Meu corpo pode sofrer o que quiser e porque eu estou sacrificando o corpo, eu estou salvando a alma? O que a gente deve fazer para manter o equilíbrio entre os dois? Tá? Porque são necessidades muito diferentes. O corpo físico precisa de uma coisa, o espírito precisa da outra. Dá para cuidar só de um? Não. Os dois estão altamente relacionados. A gente funciona como uma unidade. Espírito, mente, corpo emocional, corpo físico funcionam como uma unidade. O corpo físico precisa do espírito para estar funcionando bem, então precisa de um espírito harmonioso, de uma mente equilibrada, de uma emoção saudável. E, ao mesmo tempo, esse espírito precisa desse corpo bem forte, porque é um corpo forte que permite a plena utilização dele pelo espírito. É como se desse um violino estragado ou desafinado para o violinista. Ele vai tocar, mas vai ser muito melhor se o violino estiver em bom estado e bem afinado. Eu vou fazer um proveito muito melhor dele. Então eu preciso aprender a cuidar dos dois. E o Sergito chama atenção para isso, tá? Quem deu o Sândalo. Né? Como é que a gente começa a cuidar dos dois? Amar aos outros como a nós. Não temos como amar a Deus e ao próximo se não sabemos nos amar também. Isso é um primeiro passo. Se eu sei fazer coisas boas para mim, eu sei fazer coisas boas para os outros. Se eu só faço coisas boas para os outros e eu não cuido de mim, eu não sei muito bem se o que eu estou fazendo para os outros realmente é legal. Tá? Isso não é egoísmo. Egoísmo é eu querer coisas boas somente para mim. Eu estar bem significa que eu consigo ajudar melhor, que eu consigo trabalhar melhor, consigo enxergar o outro melhor. Se eu não estou bem, eu vou sofrer com isso. Tá? E aí a importância de cuidar do corpo, da alimentação, da hidratação, do sono e de tudo aquilo que a gente tem consciência, porque toda hora a gente está ouvindo alguma coisa a respeito.
O que não falta é informação para a gente. Tá? Isso aqui eu já falei. E integrar-se às coisas de Deus, ou seja, cuidar dos dois lados. Não tem jeito de eu cuidar do corpo e não cuidar do espírito. O espírito adoecer, o corpo vai ficar doente. Emmanuel trata da questão da cura no livro Pão Nosso. Ele se baseia no seguinte versículo: curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E aí ele fala assim, olha, não interessa apenas a regeneração do veículo físico, tá? Mas acima de tudo, do corretivo espiritual. O que é o corretivo espiritual? O corretivo espiritual é aquilo que a gente precisa fazer para se melhorar enquanto ser humano, enquanto reforma íntima, enquanto esforço de transformação. Muitas vezes nós nos ocupamos do corpo físico, nós queremos salvar o corpo físico, não porque nós vamos nos tornar pessoas melhores, mas porque nós vamos voltar a praticar aquilo que não é adequado espiritualmente mais para a gente. Toda vez que nós entramos num ciclo de adoecimento, a gente tem que pensar o seguinte: se eu voltar a ser o que eu era antes, eu vou ficar doente de novo. Se eu quero melhorar, eu tenho que pelo menos errar diferente, para eu aprender alguma coisa. Para eu sair desse ciclo de adoecimento. E ele ainda fala assim, mais à frente, que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Em outras palavras, quando a gente está com saúde, como é que a gente usa a nossa saúde? Para que a gente usa a saúde do nosso corpo físico? Eu gosto muito de uma frase do pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, que ele fala assim: a saúde é para que você alcance os altos fins da sua existência. Quais são os altos fins da nossa existência? Como eu estou usando a minha saúde a favor de quê? A gente vive, às vezes, como se a saúde não fosse acabar nunca. Como se a gente tivesse uma reserva inesgotável de saúde e que a gente não fosse queimar a nossa energia vital, só sempre tivesse mais. E aí a gente queima tudo e quando vê, perdeu a oportunidade de fazer coisas que seriam importantíssimas para o espírito, que fez muita coisa no corpo. Só mesmo no corpo. Então vem essa lição que ele chama de moléstia, lição oculta da moléstia no corpo. O que a moléstia no meu corpo está querendo me ensinar? O que essa doença me força a fazer que sem ela eu não faria? O que ela me impede de fazer que se eu não a tivesse, eu estaria fazendo agora? A gente fica, às vezes, revoltado, mas não para pensar. São duas fontes diferentes de aprendizado, de crescimento. A saúde, quando a gente tem hábitos saudáveis, e a doença, quando a gente sabe entender qual é a mensagem que ela está querendo dizer, que reequilíbrio que eu tenho que buscar para eu encontrar minha saúde de novo e voltar a alcançar os altos fins da minha existência. E aí, a gente tem que pensar de uma forma ampla. Né? Fisicamente, o que isso me faz? Emocionalmente, qual é o impacto disso na minha vida? Que tipo de pensamento que eu cultivo com relação a esse adoecimento? Cada doença traz o seu ensinamento. E não podemos de pensar, né? Nós já temos muito conhecimento. Todo mundo aqui tem muito evangelho, ouve muita coisa,
sabe de muita coisa. Como é que nós estamos usando o conhecimento que nós já possuímos? Se nós não pararmos para fazer uma reflexão, a gente vai se perder. A gente vai continuar num processo repetitivo de estar cometendo os mesmos erros. A gente precisa, de vez em quando, ter um tempinho, olhar para dentro e falar assim, olha, como é que foi meu dia? É aquilo que Santo Agostinho sugere como forma de autoconhecimento. O que eu tenho feito? Como é que foi meu dia? O que eu aprendi? Com o aprendizado que eu tenho, como é que eu estou aplicando isso? Quais são as minhas resistências? Quais são as coisas que eu tenho facilidade? O que eu preciso melhorar? Onde que eu me situo diante desse conhecimento? A gente tem o hábito de se menosprezar muito, ao invés da gente procurar agir em favor do nosso crescimento. A gente tem que mudar essa postura. Saber que a gente dá conta de um pouquinho de cada vez, então um pouquinho de cada vez que eu vou fazer. Eu dou conta só de 10%, eu faço 10%, a hora que eu der conta de 50%, eu faço 50%. O que a gente não pode é estacionar. Divaldo, deixa essa frase aí. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, uma mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. Ou seja, amar-se. O que eu estou fazendo comigo, para mim? Como é que eu estou cultivando esse auto-amor? Tá? A minha vida, quando eu aprender a me amar, eu vou reconhecer isso dos outros, as pessoas vão me respeitar mais diante desse amor. Se eu não me amar, eu ter que ficar esperando isso dos outros, eu vou ter que aprender muita coisa ainda. O que eu já sei fazer? É justo que eu saiba reconhecer o que eu já sei. E aplicar o que eu já sei, e utilizar o conhecimento que eu já sei. Todos nós temos muito conhecimento. Conhecer-se é todo dia um pouquinho. Porque a gente se ilude de quem também a gente é. A gente coloca máscara até para a gente mesmo. A gente precisa aprender a se conhecer como nós somos. Como é que a gente reage, como é que a gente pensa, que tipo de sentimento que a gente cultiva que a gente tem coragem de falar para ninguém. Tá? E começar a usar o evangelho em favor dos recursos sociais que a gente tem. Nessa hora que ele fala de companheirismo, e sem achar que o outro tem que dar conta do que eu já dou conta. Tem gente que faz muito. Tem gente que vai ser igual a Zaqueu. Olha, eu distribuo tudo que eu tenho quando eu lesei alguém. Tem gente que precisa ainda pedir, só dá conta de pedir, mestre, limpa, me limpa. Eu não sei me limpar, não. Nós já sabemos um pouquinho como se limpar. Nós já nos limpamos um pouquinho, a gente já sabe o caminho. Tá? Nós não chegamos aonde Zaqueu chegou, mas também a gente não está mais como leproso, não. Nós estamos nessa trajetória aí um pouquinho mais à frente. A gente ainda pede, mas a gente já sabe fazer diferente, a gente já sabe doar também, a gente já sabe olhar para dentro, a gente já sabe ter uma autocrítica saudável. Temos que exercitar isso mais. Tá? Pois bem, a perfeição não está nisso, está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Isso ainda no item 11. Quer dizer, a minha perfeição é uma jornada de construção. É um tijolinho cada dia, mas é de tijolo em tijolo que a gente constrói os maiores prédios do mundo, né? Tudo bem que agora o pessoal está construindo com o bloco, né, mais rápido, mas mesmo assim ainda significa um processo de evolução. Nós já damos conta de fazer mais do que a gente fazia antes.
Tá? Paz e alegria a todos. Espero que tenha sido claro. Se alguém quiser abrir aí agora. Eu falei até 10 horas da noite, você... Eu fui um pouquinho mais rápido. né? Com medo, né? Pois é. Eu pensei que até as 10 horas muita gente ia embora. Eu falei assim, nossa, vocês vão me deixar sozinho aqui. Ah, mas são 8h40 só. Então, vamos preparar aí quem quiser fazer as perguntas. Eu vou primeiro. Eu fiquei pensando aqui, Rogério. Eu estava assistindo um programa onde falando durante a Segunda Guerra Mundial, sobre aqueles cientistas, né, agrônomos, que eles resolveram... o Fábio vai me falar o nome, que eu esqueci. Eles pegaram a semente porque eles queriam cultivar aquela semente, porque eles sabiam que todo mundo, todas as gerações iam passar fome. Então, o chefe do cientista foi preso, não abriu mão, ele foi preso, e os outros ficaram tomando conta do lugar. Aquela semente dava para eles comerem, mas se eles comerem a semente, ia ficar sem futuro para a humanidade. Olha que coisa interessante. E cada um morreu na sua mesa, mas guardando a semente. E nós temos tudo que nós temos hoje por causa disso. E aí eu fico pensando que a gente pode fazer sacrifícios tão menores, né? A gente pode abrir mão de coisas tão menores, a gente pode deixar de sofrer por coisas tão menores e nós continuamos sofrendo. O que você acha? O que acontece? Às vezes a gente quer tomar um analgésico para parar de sofrer, mas a gente não quer parar de martelar o dedo. Entendeu? Alguns pensamentos nossos é como se a gente estivesse enfiando o próprio espinho. Tá? Algumas coisas que a gente faz, que a gente cultiva, é você se martirizar. Então, você quer tomar um remédio, ficar anestesiado, mas você não quer parar e mudar o seu hábito. Tá entendendo? Tô. Tá? Eu acho que a semente traz uma questão que é mais de sobrevivência, né? De um bem maior. Ou seja, se eu fizer isso, extingue a humanidade. Extinguir só eu não é um problema se a humanidade perseverar. Então eu cumpro a minha missão até o final. Isso leva a um grande renúncia. Você concorda? Concordo. Mas, em seguida, uma história de uma pessoa que, aos 70 anos, chorava por uma criança que tinha morrido com 2 anos, um irmão. E eles sofreram muito na infância, passaram muita necessidade, e guardava aquilo como um sacrifício. E depois... Oi? Eu acho que isso tem muito a ver também com a forma como a gente entende a vida. E a pessoa não é saudável. Eu queria só complementar que ela tem muitos problemas de saúde, e a médica, olhando para ela, falou assim: a senhora tem que perdoar. A senhora tem que se perdoar e perdoar as pessoas, porque eu acho que é a mágoa e a raiva que está adoecendo a senhora. O Divaldo conta uma história no livro... eu esqueci o nome do livro. Eu contei essa história no Gevan também. Não é um pastor, é de um rabino que ofendeu o colega dele, né? Você conhece essa história?
Ele ofendeu o colega dele dentro lá na reunião, tinha uma reunião com os rabinos todos, e ele é um rabino que tinha chegado, ele achou que ele estivesse levando os fiéis dele, e ele acabou ofendendo esse colega. Depois disso, esse rabino passou a adoecer, teve um problema cardíaco, eles queriam, até pensar que ele ia fazer uma ponte safena, e o médico dele, que era um amigo antigo, falou assim, mas aconteceu alguma coisa que te deixou desse jeito? A esposa estava junto, falou assim, aconteceu. Conta para ele a história do seu colega lá. Falou assim, eu ofendi fulano de tal na reunião e em público, e eu não perdoei, estou guardando isso. Eu falei assim, pois é, o seu tratamento é ir lá e pedir perdão para esse seu colega. Eu falei assim, pode ser individual? Não, tem que ser do mesmo jeito que você ofendeu, tem que ser do mesmo tamanho. Porque senão você não vai sarar. Como você ofendeu no grupo, você vai ter que perdoar no grupo. Tá? E aí você vai... E ele faz isso, ele conseguiu fazer isso, né? Ele teve que passar por cima do orgulho dele, mas ele conseguiu não ir para a mesa de cirurgia depois disso. Então, muita gente é assim. A gente fica guardando as coisas. A gente fica se permitindo carregar lixo emocional. A gente não sabe que é lixo, não, mas a gente carrega. Aquilo está fazendo mal, e a gente está com a gente ainda. Se eu não aprender a me liberar dessas coisas, tá? Porque às vezes é a ofensa do outro que eu fico carregando. E eu carrego aquilo pro resto da vida. Aí eu não vou sarar nunca. Eu vou arrumar doença pro meu corpo. O Marcos está querendo falar alguma coisa? Boa noite a todas, boa noite a todos. Desculpa o atraso aí. Rogério, esse exemplo que você deu aí, eu achei fantástico. Nós temos duas opções. Tomar um analgésico ou parar de martelar o dedo. Qual que é a lógica? Eu tomar um analgésico, doses cada dia mais maiores, cada dia mais cavalares, e continuar martelando o meu próprio dedo. Muitas vezes a gente está martelando. A gente age assim. A gente age assim. A gente está acostumado a achar que a doença vem de fora. Não é. É tipo assim, olha, foi fulano de tal que fez isso comigo, eu peguei porque o outro me passou um vírus. Eu não penso que eu estou imunologicamente comprometido com isso, não. E que a minha imunidade começa do meu ser, do jeito de pensar, de sentir, de agir. E aí eu quero resolver do lado de fora, mas não quero resolver do lado de dentro. Exato. E muitas vezes a gente está martelando o dedo porque a gente não quer fazer reforma, a gente não quer olhar para dentro da gente, naquilo que a gente precisa para fazer mudança, porque é isso que vai promover melhoria real para a gente. A gente tem que pensar que a gente está cultivando a saúde do espírito, não é só do corpo. Né? Se você quiser cuidar só do corpo, toma um analgésico. Rogério. Não é proibido tomar o analgésico, mas o analgésico não cura a alma. A gente está ciente disso. Tá, olha só, é como se eu saísse de uma situação que me é tóxica, mas não permitisse que aquela toxicidade, né, gastei agora, saísse de mim. Eu quero sair de uma relação tóxica, mas não quero que aquela pessoa que me faz tanto mal se afaste de mim. Não tem jeito. Não tem jeito? Não tem jeito. Ou eu vou sublimar muito, não é verdade? No nível, vou ter que anular um monte de coisa. E tomar analgésico o resto da vida. E retomar analgésico o resto da vida. Aí obrigado. Não tem jeito. Obrigado, Zé. É por isso que Paulo, ele nos fala que raiva todo mundo vai sentir, mas que a gente não vira à noite, né? Não é, Rogério? Ele não fala isso numa das epístolas dele? Que você não deixe a sua raiva passar para o outro dia. Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Nós fomos educados numa escola que ensinou a gente a pensar. Nós temos muito raciocínio, né? A gente aprende a ter muito raciocínio lógico, científico,
Tá? A gente aprende coisas objetivas, mas a gente não aprende a ser tolerante, a se conhecer, a ver como é que tipo de pensamento que a gente cultiva, que tipo de emoção que a gente está carregando, a reconhecer-se diante das situações. A gente cria um molde de certinho, tipo assim, não é feio sentir raiva, é feio eu não gostar disso, é feio eu falar que essa emoção, eu não quero admitir para mim, mas eu estou sentindo. Aí eu vou jogando para debaixo do tapete, eu vou jogando para debaixo do tapete. Chega uma hora que aquilo me adoece, eu transbordo. Né? Cada um vai ter um mecanismo, mas tem gente que vai adoecer. Tem gente que vai ter diarreia, tem gente que vai passar, desmaiar, dependendo da intensidade. Tem gente que uma hora vai estourar e vai botar todos os bichos para fora de uma vez só, porque tem muita gente que faz isso. Mas se a gente tivesse o hábito saudável de olhar para dentro e reconhecer o sentimento legítimo, né? O que eu realmente estou sentindo? Isso ia fazer muita diferença na vida da gente. Isso ia fazer um upgrade, porque a gente não ia ficar só no racional. A gente ia aprender a se respeitar. Eu preciso reconhecer o que eu sinto para eu trabalhar. Né? Ao invés de eu ficar cultivando raiva, o que eu faço com isso? Porque raiva a gente sente mesmo. Raiva é emoção básica. A gente precisa dela para tomar a decisão. Se a gente não tiver raiva na vida, a gente não dá um passo para frente, não. A gente sente medo. Se a gente tiver medo, a gente não se protege. A gente sente outras coisas também. O que acontece? Se eu deixar minha raiva transformar em ódio, aí que é o problema. Se meu medo virar pânico, aí que é o problema. Né? Se minha tristeza virar depressão, aí que é o problema. Então, eu tenho que saber o que eu estou sentindo e cultivar isso de forma a me tornar mais saudável. Fazer um bom uso disso também. Tá? Tem mais alguém que queira falar com o Rogério? Oi, desculpa. Não, aí a gente vai ver o seguinte, a nossa saúde não é nunca só uma questão de ter um corpo físico saudável. Ter um corpo físico saudável é realmente muito importante. Rogério. Oi. Rogério. Oi. Quem fala? Oi. Tô ouvindo, não. É uma pessoa que mora na roça, deve ser. É o seguinte, isso que você falou... Oi? Escreve aí, Liane, que eu falo para ele. Sua voz está sendo cortada. Tá, não. Tô. Tá ouvindo agora? Sumiu. Escreve aí que ele lê e te responde. Voltou? Voltou. Tá. Voltou? Voltou, agora eu tô te ouvindo. Isso que você falou de nomear sentimento, tá ouvindo? Tô. Nomear sentimento é justamente o processo terapêutico. E isso não é uma coisa simples. É muito difícil, é um esforço muito grande eu reconhecer e nomear o meu sentimento. Por isso que o processo terapêutico é um processo dolorido. Porque não é fácil eu reconhecer e falar assim, olha, naquele momento eu odiei a minha mãe. Naquele momento eu quis matar o meu filho. Né? Então, assim, é muito dolorido fazer isso. E a gente faz essa construção na terapia, né? Na condução da terapia, e até a pessoa conseguir fazer essa analogia, é um processo bem doído. Né? Eu sei. Eu vejo isso com os pacientes que não conseguem nem reconhecer o que estão sentindo. Tá? Mas porque também a gente não foi, a nossa mente ocidental não reconhece isso. Né? A gente aprendeu a fazer o contrário, a esconder isso. Se o menino chora na frente do pai, ele fala, que feio, tá chorando. Então eu aprendi a não manifestar isso é errado. Quando, na realidade, a gente precisa reconhecer para conseguir dar um destino saudável. Então, a gente, se a gente tivesse aprendido... Eu tô bem, né? Oi?
Não Por entendi. isso que o recalque funciona tão bem. Pois é. Pois é. A gente é treinado para não fazer isso. Tá? Nossa, e aí a gente tem. Agora, desconstruir isso depois é muito difícil. Não é impossível, não. Mas é difícil, dá trabalho. Tá? Mas para você ter um corpo saudável, você precisa ter uma mente saudável e uma emoção saudável. Né? Às vezes a gente tem que desbloquear um monte de coisa que está no pensamento, dizendo que você é errado, para depois conseguir reconhecer a emoção. Por isso que a reforma íntima é tão difícil de se fazer. E lenta. E lenta. E lenta. Né? Uma coisa é eu reconhecer meus sentimentos, saber o que eu preciso mudar, o outro eu nem sei ainda para onde que está. Então, eu vou curar o corpo físico mesmo, eu vou cuidar do corpo físico mesmo. Tá? O tempo, a evolução espiritual é que vai dar consciência para a gente disso cada vez mais. É verdade. Rogério, agora, como eu falei das outras vezes, nós estamos fazendo um estudo, começamos a estudar as obras de André Luiz. E André Luiz, ele deixa esse processo muito claro para a gente, né? Muito dessa ligação que nós temos na matéria, e orgulho, vaidade, etc. e tal, que nos prende. Porque, na maioria das vezes, eu não saio de uma situação ruim, principalmente uma que o Max falou, não é nem porque eu gosto da pessoa, é pelo orgulho, pela raiva de sentir que eu fui abandonada, fui trocada. Às vezes nem gostava do traste, né? Queria que fosse, sempre falando que vai embora, mas se arranjou outra pessoa, aquilo incomoda, porque a pessoa quer ser principal. E não consegue sair dessa ferida. E a gente repete ciclos, né? Às vezes a gente não dá certo com uma determinada pessoa porque ela tem um determinado problema, a gente arruma outra pessoa que tem um problema igual ou pior. Aí não dá certo de novo, você arruma uma terceira pessoa, repete o mesmo processo. Ou seja, é você que tem que olhar para dentro de você e ver o que você está atraindo. A gente faz isso com amizade, com relacionamento, com trabalho, com os colegas de trabalho. A gente faz isso o tempo todo. A vida traz sinais, né, do meu ambiente, reflete nos meus conteúdos internos. A minha forma de reagir ao ambiente também. Então, eu tenho que aprender a refletir, por isso que é importante a gente parar um tiquinho e ver assim, como é que foi meu dia hoje? O que eu fiz? Como é que fulano de tal mexeu emocionalmente comigo? Como é que eu reagi? Isso dá uma bagagem de autoconhecimento para a gente, isso dá um tiquinho de mais condição da gente fazer uma autocrítica, falar assim, olha, isso está acontecendo de novo. Isso está acontecendo de novo. Por quê? Qual a minha relação íntima, pessoal, com esta situação? Que aprendizado que eu tenho que ter nessa situação para eu sair disso? A doença chega quando eu não consigo resolver essas questões no nível mental e emocional. Porque aí eu vou passar para o corpo físico, né? Eu tive uma experiência com a irmã do Fábio, que ela desencarnou em 2014 com câncer. Um dia a gente estava conversando, e aí eu acho que o médico já tinha conversado com ela, que ela estava com metástase e tudo. Aí ela falou assim, Jaque, eu tenho certeza que a minha preferência é a cura espiritual. Porque se eu me curar espiritualmente, na próxima encarnação eu não vou passar esse sofrimento. Eu achei tão lindo, sabe? Olha, isso é muito significativo. Você sabe por quê? Algumas doenças que a gente vivencia não vão ser expurgadas numa encarnação só. Às vezes eu tenho
eu andei fazendo tanta coisa para trás que eu tenho que vir devagar para limpando isso. E a gente tem duas formas de limpar isso, né? Ou a gente derrama tudo no corpo físico, ou então a gente começa a mudar o nosso padrão interno para a gente não precisar passar por essas situações e conseguir caminhar de uma forma que eu esteja fazendo as coisas com saúde, tá? Mas mesmo assim é muito difícil, porque nós não somos seres que fomos criados há pouco tempo, mesmo em termos reencarnatórios. Nós somos milenares. E se a gente fosse resgatar tudo de uma vez, a gente não ia conseguir nem nascer. Então a misericórdia divina ajuda muito a gente estar no corpo com saúde, para que a gente possa, com saúde, resgatar a maior parte dos nossos débitos, ao invés da gente ter que resgatar com doença. Algumas situações são só as doenças que vão nos ensinar. Então, eu lembro daquela passagem que tem no Evangelho, em que tem uma menina cega e o espírito curadars vem e fala assim, olha, se eu curar a sua cegueira, eu não estou te ajudando. Tá? Eu tenho que fazer para você o que vai te ajudar mais, é o que Deus permitir que vai ser bom para você. Então, na hora que a gente começa a entender que essa doença, ela vem para te ensinar alguma coisa, que ela está te fixando virtude, que ela está limpando seu perispírito, a gente começa a ver isso com um olho um pouquinho melhor, apesar do sofrimento. Mas eu tenho que estar consciente, né? É meu trabalho no bem que vai me ajudar mais. Porque se deixar só por conta do corpo, a gente vai viver doente. Tá? Gente, trouxe uma surpresa para vocês hoje, para quem está com saudade, né, dos nossos trabalhos. Eu vou tentar apresentar aqui, mas eu sou um aprendiz de tudo, inclusive de tecnologia, tá? Só um minutinho. Ô Jacira, enquanto você coloca aí, só para complementar o que o Rogério falou sobre projeção, né, a gente identificar, né, os sentimentos, eu escutei uma coisa outro dia muito legal, a moça falou assim, olha, você quer saber se o problema é seu? Você faz o seguinte, bateu, doeu, pega que é seu, entendeu? Se te incomodou, é porque é seu, vai trabalhar isso aí. Então, isso é uma forma muito, muito simples de identificar o que está te incomodando. Bateu, doeu, pega que é seu, não é do outro. É verdade. Por que me incomoda, né? Por que certas situações me incomodam? Será que me incomoda de uma forma saudável? Ou será que me incomoda, eu fico irritado, nervoso, preocupado, aquele me tira do sério? Então, se eu pega não... que é seu. Exatamente. Eu que tenho que fazer essa leitura. Porque se alguém chegar pra gente e falar assim, você fica nervoso à toa, né? Aí eu fico mais nervoso ainda. Não é verdade? Você tá fazendo isso de errado. Eu não, é o outro que me deixou assim. Então eu não olho para dentro e falo assim, olha, que conteúdo é esse que eu estou disponibilizando? O que é isso que faz sintonia comigo, né? E que me faz transbordar o emocional dessa forma? Tá? É verdade. Vai, Jacira. Não, eu realmente não estou boa ainda, não. Não tá, não? Consegui, não. Mas não tem problema, não. Semana que vem tem mais. Vou treinar durante a semana. Bem, então, não deu tempo, né, da gente perguntar tudo que a gente queria perguntar para o Rogério. A gente vai fazer uma listinha. A gente pode ir até às 10. A gente pode ir até às 10. Gente, tem mais alguém que quer falar com o Rogério? Não é sempre que a gente tem um médico aí fácil, não. Pedir receita. Tem outra médica aqui, pode pedir receita. Hoje, fala, doutora Lúcia, dá o seu parecer, por favor. Doutora Lúcia. Oi. Não tem mais nada a acrescentar, não. Foi muito bem falado. Muito bem falado. O corpo da gente é o expurgo, né, do espírito, né?
o que a gente não consegue trabalhar na nossa mente, nas nossas emoções, o corpo vai expurgar de alguma forma, porque ele tem que tentar se equilibrar, né? E ele põe para fora sob a forma de doença. Se a gente consegue fazer essa leitura, a gente consegue trabalhar também, através do que aparece no nosso corpo, dos sintomas do nosso corpo, né? Que o corpo fala com a gente também. Ele tenta nos mostrar o que está errado, que o caminho que a gente está seguindo desse jeito ou daquele jeito não está legal, que tem alguma coisa ali em conflito, né? E se a gente consegue fazer essa leitura, a gente consegue expurgar mais rápido e sair daquilo ali, né? Caso contrário, o corpo vai sofrer. Né? Eu queria só pontuar um negócio que o Rogério falou aí. Eu estou tentando lembrar o livro que eu li, Espírita, mas eu não consegui lembrar, não. Sobre essa situação de que você falou que o nosso espírito é milenar, né, e se a gente tivesse que passar com todas as provações que nós tivermos, uma encarnação só, ou poucas encarnações, a gente não ia suportar. E nesse livro era interessante, porque era uma pessoa que já vinha reencarnando várias vezes com o mesmo problema. E aí perguntaram, mas, poxa, ele vem reencarnando com o mesmo problema. Só que ele não conseguia fazer a cura espiritual, né? Ele vinha com a aprovação, né, daquela doença, mas ele não conseguia resgatar espiritualmente. Então, ele voltava novamente com aquela marca no perispírito, porque ele não conseguia recuperar. Aí você imagina o seguinte: o tamanho da misericórdia divina para ter paciência com a gente, errando e aprendendo, errando e aprendendo, errando e aprendendo. A gente é um pouquinho... Eu li uma vez, o Miramês, num dos livros, agora eu não vou lembrar qual, ele fala o seguinte: olha, a gente passa num processo em que a gente vai aprendendo, saturando. Aí chega uma hora que você faz um salto, que hoje está aí na moda, um salto quântico, né? Você vai acumulando energia, e de repente você muda de nível. A gente fica no erro, até que você acumula uma quantidade de experiência, satura daquilo e dá um salto que a gente precisa fazer. Tá? Eu acho que tem gente que demora mais mesmo, depende do nível que dá, né, cada um. Depende do aprendizado que precisa ter, depende do contexto que a pessoa está vivendo aquela situação de novo, porque é cada vez mais difícil um pouquinho, né? É difícil no sentido de cada vez vai ser colocado de forma que aquilo vai ficando cada vez mais evidente para você alcançar o que você precisa alcançar. Né? Então, se hoje a educação vem muito assim, olha, hoje você vai aprender porque estão te ensinando, estão te instruindo, você vai aprender qual que é o caminho. Na próxima, eles vão, você já foi instruído, você agora vai ter que vivenciar a experiência. Então, você tem um desconto, porque viver a experiência é um pouco diferente de só ter ela no conhecimento teórico. Aí depois você já começa a passar pela coisa da forma mais ostensiva, porque senão você não faz o que você precisa fazer. Então, vem num processo assim, primeiro a mente, depois o emocional, depois o corpo físico, depois uma disfunção fisiológica, depois uma disfunção, uma materialização orgânica de uma doença, a morte, então agora você tem que reencarnar mesmo para fazer de novo a experiência. Tá? Então você vai intensificando a experiência na medida em que você não consegue lidar com ela, para você ter cada vez mais consciência, para você melhorar o estudo, para você conseguir direcionar com mais firmeza o que você precisa fazer. Mas isso é um processo, né? Isso não acontece assim, tum. Só se o troço já vem muito, muito antigo e precisa de você já pediu, esse aqui não tem jeito. Porque existem doenças que são também doenças que te limitam para você não cometer erros. Tipo, o indivíduo é uma sumidade, um espírito muito evoluído, ele pede para nascer sem uma vista, para o olho dele não ser motivo de desvio dele. Isso pode acontecer também. Não é uma doença kármica. Olha, eu pedi isso
para servir de bloqueio para uma situação que eu não quero me envolver nela. Tá? Então, para nós, vem como se fosse uma doença. Mas pode ser uma forma de limitação saudável para o espírito. Oi. Ok. Eu gostaria Oi, Jacira. de fazer... O Job quer falar primeiro. Diga, Job. Tá me ouvindo aí, todo mundo? Tá baixinho. Eu gostaria de Tá fazer baixinho. a respeito de... Muita coisa foi falada aqui, né? Inclusive da nossa dificuldade, da dor, né? Da dificuldade que nós temos em promover essas nossas mudanças, as mudanças internas que resultem em harmonização com a lei de amor, com a lei divina. E isso para a gente é dolorido, é difícil. Por quê? Porque nós temos determinados valores das nossas sociedades que são valores negativos, mas que a sociedade considera como valores positivos. Por exemplo, vou dar um exemplo, todo mundo conhece, é o orgulho. As pessoas falam assim, eu me orgulho de ser brasileiro, eu me orgulho de ser aquilo, eu tenho orgulho do meu filho. As pessoas entendem que o orgulho é um valor positivo e o orgulho é negativo. Então, a gente não consegue, é doloroso, porque nós temos uma visão equivocada dessas coisas. A gente coloca como positivo algo que é negativo. Então, isso torna todo um processo, né? Inclusive, é claro, o resultante final disso é o processo da construção da nossa saúde física e espiritual, porque ela passa por esse entendimento, por essa mudança, por essa capacidade de fazer a escolha para o lado do bem, aliado ao bem. A gente entende, eu costumo dizer assim, todo mundo, todas as religiões cristãs têm o maior mandamento como correto, todo mundo aceita. Agora, nós conseguimos praticar? Veja como é difícil a gente praticar. É fácil se amar o filho, é fácil se amar alguém que está perto de você, da família, uma ou outra pessoa, um amigo, porque a amizade é uma forma de amor. Mas é difícil para a gente amar, seja o filho do vizinho, aquele que não está muito próximo de nós. A gente aceita, a gente entende, mas a gente não consegue. Por que que não consegue? Não consegue porque está lá na questão 903 do Livro dos Espíritos. Porque nós nos isolamos dele através do egoísmo. O egoísmo nos separa. Então, a gente não consegue. E amar é acolher o outro no nosso coração. Como é que a gente pode amar alguém se a gente se considera isolado dele? Era só isso. Eu acho... Gente, pode falar, eu acho que eu consegui. Pode falar aí que eu acho que eu consegui a apresentação agora. Eu acho interessante porque ainda bem que Deus inventou a reencarnação. Porque nós reencarnamos em famílias diferentes, sucessivamente, para aprender cada vez mais a amar pessoas diferentes, em continentes diferentes, em mundos diferentes, e nós vamos dilatando essa capacidade de amar aos pouquinhos, até a gente conseguir chegar nesse amor universal. Não, correto, é isso mesmo. Você concorda? É o seguinte, por que é difícil? É difícil por causa disso. E é Sim. um processo. Sim. Um processo. A natureza não dá salto, a gente também, né? É por aí. É verdade. Bom, gente, como vocês são pessoas boas, gostam de mim, eu espero. Não vão ficar com raiva. Eu vou tentar de novo. Espera aí. Ih, deixou não. Não deixou, não. Eu acho que tem um espírito obsessor te atrapalhando aí, viu? Se eu sair, eu acho que vocês todos caem. Né? Ainda muito... Bom, gente,
Mais alguém quer perguntar? Ninguém vai xingar. Hoje eu acho que o chefe não está aí, não, hein? Pode xingar doidado aí, falar. Pode ficar nervoso aí. Alguém mais vai querer falar? Bom, então, Rogério, muito obrigada. Você sabe que o Gevan gosta muito de você. Eu que gosto do Gevan também. Gosta muito de você. Aliás, de todos vocês, né? Nós gostamos de te ouvir como médico, nós gostamos de ouvir o Job como filósofo, nós queríamos ouvir a doutora Lúcia, mas eu vou chamá-la um dia para a gente falar aqui. O Novo Borges também. Eu vou lembrar o nome de todo mundo, não. Sou Itamar, todo mundo. A gente gosta que cada um tem um ponto de vista diferente. A gente pode falar do mesmo assunto, né, mas com um ponto de vista se complementando, não é que está errado, se complementando. Então, a minha gratidão, na próxima semana eu vou ter evoluído, aí vou conseguir passar o que eu queria passar para vocês, e vou pedir agora para o Paulo fazer a prece final para a gente, e todo mundo mentalizar a água que sobrou, para que as energias boas possam vir sobre elas e sobre nós. Neste momento, vamos todos nós fechar os olhos, elevar nosso pensamento até o mais alto, rogar a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, que nos abençoe, direcione para cada um de nós as energias necessárias para nos harmonizarmos e, com isso, conseguirmos caminhar de forma mais tranquila, mais segura, em direção àquilo que viemos fazer. Que essas bênçãos possam nos envolver a todos, não somente os presentes, mas todos os nossos familiares, onde quer que estejam, para que nós possamos estar cada vez mais integrados com as coisas do alto, aprendendo e principalmente esforçando para colocar em prática, fazer bem feito aquilo que devemos fazer para o nosso crescimento, nossa iluminação, o nosso aperfeiçoamento. Deus Pai, se conosco, não só agora, mas para todos sempre. Abençoe a cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, e que a vossa luz continue sendo uma constante no coração de cada um de nós, nos sensibilizando e aflorando os nossos sentidos, para que possamos ver com mais profundidade tudo aquilo que nos cerca e atuar da forma que o momento estiver a nos pedir e que a nossa condição possa oferecer. Vamos fazer agora uma oração e com essa oração vamos imaginar uma luz branca nos envolver e nos harmonizando em tudo aquilo que estiver fora dos padrões normais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de tudo que nos possa desviar do caminho reto. Pois sabemos serem vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos de coração, Senhor, se conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Muito obrigado também. Tá? Deus abençoe a todos. Até a semana que vem. Semana que vem é a Nívia, viu? A Nívia, ela está em São Paulo, mas vai falar para a gente.
e sobre se teus olhos forem luz. Nós precisamos ter uma nova visão, porque nada será como antes, porque se for, nós não vamos merecer a terra. Um beijo para vocês, muito obrigada. Eu vou ficar aqui dando tchau, enquanto você sai. Eu sou a última, eu vou fechar a porta.